Bom dia a todos. É com grande satisfação que a Aracê inicia mais um Debatologia. A Aracê é uma instituição conscienciocêntrica, sem fins lucrativos, com base no voluntariado e dedicada aos estudos da conscienciologia, com sede em Domingos Martins, Espírito Santo, onde possui um campus dedicado à pesquisa e à educação. Nós lembramos a todos que utilizamos o princípio da descrença. Então, todos os conteúdos aqui apresentados são de inteira responsabilidade do pesquisador e não expressam necessariamente a posição da Aracê ou quaisquer outras instituições conscienciocêntricas pertencentes ao ensino, aos seus gestores, funcionários e voluntários. Se você permanece aqui, entendemos que autoriza e consente a coleta, o tratamento e o uso de seus dados pessoais, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. O debate será gravado, né? E com essa nova Lei Geral de Proteção de Dados, aquele participante que não quiser disponibilizar o direito de uso da sua imagem e voz na gravação deverá deixar o microfone e a câmera fechados, fazendo uso do chat, se quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário. Para aqueles participantes que consentem serem gravados, poderão abrir o microfone para fazer perguntas, deixando desligado quando não estiverem falando. Podem abrir a câmera, o microfone, quando precisarem falar. Pedimos a todos os participantes que, ao fazerem suas perguntas no chat, sejam breves, sucintos e objetivos. O texto foi disponibilizado no site da Aracê. Tá? A ideia do debate é que todos participem, contribuam com a pesquisa do autor, tirem dúvidas e ajudem a ampliar a visão de conjunto do tema da pesquisa. Hoje nós teremos o pesquisador Paulo Araújo. Ele que nos brindará com o tema Pacificação Íntima através da desdramatização. O professor Paulo é empresário, graduando em psicologia, reside na cidade de Charqueadas, Rio Grande do Sul, voluntário docente do IPC, verbetógrafo e tenepsista. É autor do curso livre Paz Sem Drama. Assim, passamos, então, a palavra ao pesquisador Paulo, que terá para as suas primeiras considerações sobre a pesquisa que ele escolheu fazer. O pesquisador tem 10 minutos, mais aproximadamente, né, para sintetizar a motivação e a escolha do tema. Depois nós iniciaremos com as perguntas. Vocês podem começar a colocá-las no chat, né, ou então na tela. Ok? Então, Paulo, é contigo. Oi, Marta, obrigado. Amigas e amigos da Evolução, primeiro agradecer o convite e dizer assim, da alegria enorme que eu e minha turma de amparadores aí estamos hoje por poder fazer parte aqui, dividir um pouco, né, desse caminho aí que eu escolhi, que é a pesquisa sobre a paz. E de antemão já digo para vocês, eu não sou nenhum especialista na paz, mas eu sou aquela consciência que enxergou ali a fumacinha, né, como diz o Valdo, assim, olha, o caminho é por aqui. Né? Então, comecei a pesquisar o tema e comecei a perceber os ganhos, enfim. Né? Estou aqui para dividir com vocês, né, um pouco dessa minha experiência. Prometo para vocês não usar os 10 minutos, até para deixar para as perguntas bastante, porque eu sei que o pessoal faz bastante pergunta quando a gente mexe com a temática da paz. Né? E para mim é uma responsabilidade muito grande falar desse tema, porque é um tema que ele nos desafia muito, né? A mim mesmo foi muito desafiador. Ele nos tira daquela pseudo-zona de conforto e nos leva para uma vitrine cada vez maior, ou seja, nós ficamos mais expostos pela responsabilidade com o tema que a gente tem para falar sobre ele. Mas se vocês estão aqui, a paz tem uma chance, então essa já é a primeira notícia boa, né? Nós estamos aqui para falar sobre esse assunto, significa que o nosso interesse ele vai trazer em algum momento
um efeito halo do que nós vamos começar a mudar. E eu tenho certeza aí, em relação a isso, que no final do nosso encontro, ninguém mais vai estar pensando da mesma forma, ou seja, nós vamos estar, assim, mais autopacificados do que nós estamos agora nesse momento, né? Então, do ponto de vista de autopesquisa, vale até a dica aí, que você faça uma breve anotação aí de como você está se sentindo nesse momento agora, qual o seu nível de autopacificação, e ao final que você também faça uma nova avaliação. Como é que eu estou me sentindo? Como é que é o meu nível agora, no final do nosso bate-papo aqui, né? Bom, a Marta já fez a apresentação aí do meu currículo, né? Eu falo aqui de um sítio, né? Eu moro em sítio, eu e a Silvia, minha dupla, acho que é importante eu trazer essa informação para vocês. Aqui é a nossa base física, onde a gente está há 15 anos aqui instalados, e é daqui que eu faço as minhas pesquisas, né? O CEA Porto Alegre é perto, e eu acessei as ideias, eu e minha dupla, em 2008, né? E devo isso muito à paciência de uma voluntária, né? Não posso deixar de dizer aqui que a Graça Berbicher foi quem teve muita paciência comigo, né? A nossa história é uma história bem bacana, e tão logo eu acessei as ideias, e a Silvia, a gente não parou mais. E o que me trouxe para o paradigma Conceição não foi nenhum fenômeno, foi o princípio da descrença. Quando eu li o princípio da descrenciologia lá no banner, na sala de palestras, eu disse, cara, esse negócio aqui, isso aqui faz sentido para mim, né? Porque eu tinha, como muitos de nós aqui, trilhei religiões e tal, mas quando eu vi aquilo ali, aquilo foi a minha vacina, assim, né? Minha senha. Caramba, isso aqui tinha uma energia muito forte naquilo ali. Então, dali então não parei mais, e em 2009 eu já comecei a ter os primeiros indícios, assim, indicadores de que esse era o tema que eu tinha que trabalhar. Mas até então eu não tinha a menor ideia, né, do que seria pacificação íntima. Para mim isso era muito longe. E foi num curso do IPC chamado Escola de Projeção Lúcida que eu, de fato, tive o aprofundamento. Esse curso é um curso de longa duração, são vários módulos que o IPC tem dele, e eu fiz todos os módulos várias vezes. Eu devo ter feito esse curso, acho que umas 6, 7 vezes, né, de todos os módulos repetindo. E foi num dos módulos de em que eu, conversando com uma professora também, que eu devo muito, ela, Josiane Vezaro, que me ajudou nesse processo de entender que o caminho seria a pacificação, porque até então eu tinha muita dificuldade projetiva, Marta, e eu achava que era um problema de relaxamento, coisa do tipo, e eu tinha um problema somático de ficar muito tenso, e eu achava, não, acho que eu vou ter que fazer uma yoga, alguma coisa para relaxar, para depois eu poder fazer a técnica projetiva. E num bate-papo entre eu e a Josi disse assim, não, mas pensa primeiro em pacificar os pensamentos. Quando ela falou isso de pacificar os pensamentos na aula, aquilo também abriu uma janela enorme. O cara nunca tinha ouvido essa palavra, pacificar os pensamentos. E nesse dia, nesse módulo, eu tive a minha primeira projeção, né, patrocinada por Amparador, onde eu fui levado até um contexto extrafísico, era na China, e sincronicamente, um mês antes, eu tinha viajado à China, foi a minha última viagem internacional que eu fiz do processo das minhas empresas, e quando eu cheguei na China, eu senti um certo desconforto na região onde eu estava, no hotel, na cidade chamada Guangzhou. E na projeção era o mesmo local. Ela me levou na mesma avenida, na avenida idêntica, e eram muitos carros que tinha, e eu não conseguia atravessar, já extrafisicamente, né? E uma menina veio e me pegou pela mão, uma menina de aproximadamente uns 12 anos, e me disse, não, eu te levo. E aí nós saímos, atravessei com ela, fui para o outro lado, e ela me levou até aí o cenário mudou, era uma cabana, parecia uma coisa assim, bem rústica, de taquara, bambu, palhas, assim. E eu entrei dentro daquele ambiente e tinha uma cadeira que eu sentei e em frente tinham 2 cadeiras. E eu entendia tudo, que eu tinha que estar ali. Só não sabia o que ia acontecer, mas eu não estava tenso, não estava nervoso nem nada. E uma concierge trouxe 2 formas, eu chamo de formas porque eram formas de fogo, assim, eram psicossomas queimando. Não tinha nenhuma forma humanoide. E quando aquelas formas entraram, que foram postas naquela cadeira, eu já comecei a sentir uma tensão, né? E um processo de culpa. E aí eu perguntei, mas o que está acontecendo? E aí a consciência disse, você queimou essas pessoas. E quando ela falou isso, aquilo mexeu muito comigo psicossomaticamente, né? Aí eu não entendia, eu digo, mas eu não entendo por que eu fiz isso, e se eu fiz, eu não faço mais isso. Para mim, aquilo não tinha sentido. E na medida que eu fui pensionizando dessa forma, aquelas
formas foram ficando mais humanoides, né? Elas foram ficando mais humanoides, e aí elas saíram dali. Aí eu disse, mas por que elas não ficam? Não, porque o máximo que elas conseguem é isso. E aí eu voltei para o corpo. Quando eu voltei para o corpo, aquilo parecia que tinha saído um caminhão de cima dos meus ombros. E aí eu comecei a entender, mas eu estou trazendo essa porque essa foi a mais significativa para mim, de tantas outras que eu tive, tá, pessoal? Em vários contextos, patrocinadas também dentro do curso. E ali eu comecei, então, depois a esmiuçar mais e entender que o processo de pacificação ele fazia tanto sentido para mim, mas eu tinha que ter esse olhar para o meu processo belicista. E o meu processo belicista também estava mais carregado no meu passado do que na vida atual. Apesar de que os meus traços atuais também eles repetiam. Processo de arrogância, de raiva, de vingança, essas coisas eu tive muito, principalmente na adolescência, na fase jovem, assim, eu tive muito isso. Mas essas projeções elas foram me ajudando a entender que eu tinha muita coisa para resolver, mas que o caminho era esse. Ou seja, ou eu sentava no banquinho para me vitimizar, ou eu fazia alguma coisa para começar a mudar esse processo. Mas eu sempre entendi que era no passado, eu tinha mais coisas pendentes para solucionar. E com relação a essas duas consciências que eu não consegui as ver, né? Ou seja, elas ficaram mais humanoides, posteriormente eu fui entendendo, né, em outras projeções que era o máximo que elas podiam me dar de perdão. Elas não podiam me perdoar mais do que aquilo. Ali eu comecei também a entender essa questão do perdão, Marta, que era a medida em que o outro suporta, né, compreender a minha mudança. Eu não posso cobrar do outro que ele compreenda. Ele tem todo o direito de raiva, tem todo o direito de me odiar pelo que eu fiz, porque a maturidade ela agora estaria mais comigo, começando a entender esse processo de me pacificar. Então foi aí que nasceu esse contexto da paz, da pacificação íntima, né? E eu trabalhei desde 2009, então que eu venho trabalhando, né? E cada vez que vou mexendo, isso vai se aprofundando mais, mas a sensação ela já vai mudando, ou seja, já está num contexto mais atacadista, e cada vez que eu tenho oportunidades como esta aqui, por exemplo, né, de reencontrar essas consciências que estão aqui agora, né, eu ainda digo, olha, se algum de vocês, em alguma vida passada aí, pendurou a minha cabeça numa corda ou passou uma guilhotina, da minha parte já está perdoado, pessoal. Está tudo certo, não tem mais nenhum rancor. E espero que a recíproca seja a mesma, né? Se alguma vida aí eu dei alguma enroladinha em alguém, né, eu espero que compreenda que era um nível de imaturidade e talvez um contexto da época, né? Mas hoje já tem a oportunidade. E eu volto, então, no princípio da descrença, Marta e pessoal. Por quê? Porque quando eu estava agora no momento online da Conscienciologia, que a gente teve da aula online, numa assistenciologia que eu estava dando, veio para mim um insight de que o princípio da descrença era, sim, a minha vacina pelas lavagens cerebrais que eu fiz em muitas vidas passadas. Então, toda vez que eu ia falar da aula, me vinha aquela ideia, cuidado com o que você vai falar. Veja se você não está fazendo a cabeça de alguém. Veja se você não está tentando convencer alguém de que isso aqui é o melhor. Então, isso vinha sempre do meu ladinho, assim, né? No látero pensene, que era o meu cuidado com isso. Veja bem, porque a gente já fez isso, né? Mas era coisa de amparador, assim, né? Tipo, vamos lá, agora a gente não pode repetir mais. Mas eu penso que é isso, Marta, que eu gostaria de trazer, né? E ao longo do caminho aqui, agora a gente vai vendo o que a gente vai desenvolver aí, né? Obrigado mais uma vez pela paciência de vocês. Nós que agradecemos, Cláudio. Então tá, vamos às perguntas. Já tem alguém que quer perguntar? Eu posso começar, então, já que o pessoal não se habilitou. Pois é. Paulo, explica aí para nós, como, enquanto morador aí de Charqueadas, como é que pesquisar o teu tema, que é sobre paz, morando nesse contexto holopensene de Charqueadas. Então, né, Márcia? Para quem não sabe, aí, Charqueadas é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, enfim, né? Da região metropolitana de Porto Alegre. E Charqueadas tem a maior população carcerária da América Latina per capita, ou seja, nós temos aqui mais de 25% da população carcerária em relação à população da cidade, né? Com 40 mil habitantes, hoje deve estar oscilando em torno de 8 mil, 7 mil consciências encarceradas num sistema prisional enorme, né? Hoje passam de 8 presídios, e entre feminino e masculino, e agora está chegando mais uma penitenciária federal, né?
Eu até brinco, pessoal, bom, agora nós vamos ter consciência aí federal, agora não, nós vamos ter uns assediadores aí de mais desafio para a gente, né? E eu, desde a minha adolescência, eu não entendia muito o que eu tinha a ver com essa cidade, eu queria muito sair daqui. Eu sempre quis sair de Charqueadas, né? O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Isso, porque Charqueadas ainda tem um estigma, né, midiático de ser a cidade dos presídios. Então, quando a gente fala em Charqueadas, que vai a algum lugar, lá na cidade dos presídios, é na cidade dos presídios. Então, isso ficou. Mas é um paradoxo, porque quando as pessoas vêm aqui visitar, aqui o pessoal do Centro Educacional vem muito fazer confraternização aqui, o pessoal relata que há um holopensene muito pacificador, muito pacífico, né? Apesar de tudo isso, é um lugar gostoso de ficar, as pessoas gostam de estar aqui. Eu digo, olha, pessoal, é a cidade mais assistencial do cosmos para mim, porque com tanto consciência encarcerada que nós temos aqui, o nível e a quantidade de amparadores deve ser algo fantástico, né? Ou seja, deve ser enorme essa assistência que é feita para um processo como esse, porque é uma bomba energética, né? Todas as consciências, o objetivo delas, obviamente, é sair, né? E os assediadores encontram essas consciências, segundo relatado pelo Valdo, numa abertura, ele diz que os assediadores, quando eles encontram, né, como nos asilos, eles encontram, eles ficam ali assediando. Então, o extrafísico é um extrafísico muito denso, muito pesado. E falar das coisas da paz aqui para mim, Márcia, ficou claro num determinado momento que é o especialismo de Proex. Ou seja, eu consegui falar do assunto da paz nesse ambiente, porque para muitas pessoas isso é muito difícil, né? Porque quando a gente fala da pacificação, como é que eu experimento, como é que eu sei? É no convívio, no calor da convivialidade, não tem outro espaço. Então, onde há a necessidade de assistência, é ali que eu vou medir, de fato, como é que está o meu nível de imperturbabilidade, né, de anticonflitividade, nesse contexto. Senão seria muito fácil essa pseudo-paz aí que o pessoal fala que quer ir lá para junto com os monges no Himalaia, sei lá onde, né, qualquer outro lugar aí, e ficar lá. Né? Mas e como é que eu vou medir? É aqui, no desafio, ou seja, na ameaça, como vou usar essa expressão, né, do contexto tenso, é ali que eu vou medir o meu nível de pacificação. Eu até vou trazer aqui, tem um livro chamado O Caminho do Meio, que é do Lou Marinoff. Esse livro tem umas questões interessantes, porque ele traz assim, que a maneira como você lida com as suas questões afeta os outros. Então, ao lidar com os seus conflitos sabiamente, você não somente vai resolvê-los, mas também vai estar dando o exemplo que os outros podem seguir. Então, isso aqui na minha cidade, né, hoje já tem sido comum, as pessoas me convidam para falar quando tem algumas atividades na universidade sobre a paz. Agora está o projeto da linguagem, aí a cultura de paz está começando a entrar dentro da universidade, nas escolas aqui. Então, eu vejo que, isso aqui é um sinalizador de que há, sim, muito espaço ainda para trabalhar dentro desse ambiente. Eu espero ter respondido aí, Márcia, um pedaço. Obrigada, respondeu sim. Isamar, por favor. Oi, Paulo, Oi, bom dia aí, tudo de bom? Eu vi aqui no teu texto que você coloca uma frase que é a seguinte: ninguém pode tirar a sua paz a não ser que você permita. Aí eu queria assim, te perguntar como é que você lida com isso frente às confusões que a gente tem no dia a dia, frente às pressões que ocorrem com a gente. Que técnica a gente pode usar? Como é que a gente pode encarar isso frente a essas pressões e ficar aí com a imperturbabilidade, né? Aí dá uma dica para a gente aí. Pois é. Você sabe que grande parte do sofrimento da humanidade é porque a gente ainda está muito extremista, né? A gente ainda está muito nas pontas, a gente não consegue ainda olhar para o processo caminho do meio. Essa frase aqui, eu criei ela, não me lembro que momento foi, mas foi no momento justamente que eu me dei conta, e foi o processo de TENEPS, assim, né? Que eu perdia, vamos dizer o gaúcho aqui, eu perdia os butiá do bolso muito rápido. É uma expressão que uso aqui. Aí, quando me dava coisa, mas como é que eu fui cair de novo, né? Não, vamos de novo. Não, o que eu fiz? Onde é que eu pisei na bola aqui? O que eu não prestei atenção? E aí eu comecei a ampliar mais assim, a pesquisa para entender a minha matriz pensênica. Se eu não mudasse a minha matriz pensênica, eu ia perder a minha paz com muita frequência. Não estou dizendo que ela não... Hoje eu não... Perder a paz hoje, eu não posso dizer mais que eu vim a perder, mas que eu já percebo, assim, Isamar, quando chega bem pertinho o negócio. Opa,
opa, está chegando. Por quê? Porque eu já tenho uma matriz cognitiva pensênica já diferente da que eu tinha anterior. Que é entender, vou ser bem objetivo, tá, Isamar? Entender que determinadas posturas não servem para mais nada. Determinadas manias não servem para mais nada. Determinadas necessidades de ficar justificando, nós somos bons nesse negócio de justificar, né? Justificar faz ele gastar um monte de energia justificando uma coisa que não tem sentido. E intimamente a gente já começa a se dar conta disso. Olha, Isamar, não vou nem perder tempo dizer isso, porque eu não sei nem o que te dizer. Então, cara, errei contigo, me perdoa aí e vamos de novo. Eu não vou mais ficar rodeando um monte de coisa. Então, o viés da desdramatização que eu trouxe, que eu pesquiso a paz através dessa janela, né, nesse trabalho aqui, é justamente isso, saber onde é que eu carrego as tintas nas coisas e já não precisa mais. E aí, quando eu começo assim, a botar muito penduricalho nas coisas, é matéria-prima para assediador. Então, quanto mais limpo e nu eu deixar o meu contexto, menos fenda vai ter para assediador me passar a perna para eu cair. Então, para mim, foi a matriz pensênica mesmo, que foi começar a entender e fazer ali a listagem. Cara, por que eu ainda dramatizo? O que eu quero com isso aqui? Por que eu ainda faço isso excessivamente? Aí comecei a trabalhar esse negócio. Para ter o quê? Para ter a aceitação das pessoas? Para ter não sei o quê? Aí eu comecei. E foi indo, até que isso foi aos pouquinhos melhorando. Então, hoje, Isamar, o que eu consigo perceber assim, disso? Eu consigo sobrepairar a qualquer momento. Isso, para mim, já está mais fácil. Tem uma situação, eu sobrepairo ela imediatamente. Eu saio do meio e vou para fora. E olha, o que está acontecendo aqui? Semana, e isso aí, quanto mais a gente faz, mais essas coisas vão acontecer. Na semana, eu tive experiência na família, de dessoma de uma pessoa muito, muito querida e tal, e aí tem que fazer a gestão desse negócio e mais a gestão daqueles que querem um pedacinho das coisas. Tal. Então, isso aí, para tirar a paz de alguém, é muito rápido. Então, isso eu já consigo, as pessoas me dizem, olha, cara, eu não sei como é que consegue lidar com isso, assim, com essa pacificação. As pessoas dizem, eu já não consigo. Pois é, mas é que eu já entendo os ganhos, e se eu não tiver uma matriz mais pacificada, pensênica, e entender o ganho, porque nós somos movidos ainda por ganho. O que eu vou ganhar com esse negócio? Eu vou ganhar o que com isso? Eu estou fazendo isso para quê? Se eu não entender o processo da evolução, o paradigma, tudo isso que a gente fala, multidimensionalidade, eu digo para a pessoa, esquece. Se isso para você não faz sentido, esquece. Mas isso, o que tira a minha paz hoje é o que eu deixo, porque só eu posso entregar. É como a gente falar das energias. Se eu não cuidar das minhas energias, alguém vai fazer isso para mim, né, Zamar? E não vai ter boa intenção, né? Quem quer cuidar das coisas dos outros sempre vai ter uma segunda intenção. Então, fui por aí, Zamar, que eu fui entendendo que a propriedade da pacificação e a responsabilidade é minha. Eu não posso cobrar do Isamar de eu não estar em paz agora. O Isamar é o Isamar. Ele está funcionando do jeito dele agora. A questão não é por que quando o Isamar fala determinada coisa que eu perco a paz. É porque eu ainda me permito perder a minha paz quando esse tipo de coisa acontece. Então, eu inverto o processo de questionamento para dentro, né? Não sei se deu para ajudar aí, Isamar. Deu, foi, beleza. Depois tem mais, mas deixa o pessoal falar aí. Tá. Então tá, Ana e Marcelo, por favor, façam o seu. Na verdade, sou eu que vou fazer uma pergunta. Paulo, tá ótimo esse debate. Eu acho que o tema ajuda muito a gente a refletir na nossa vida cotidiana, né? E meio que, continuando esse raciocínio da pergunta do Isamar, eu gostei dessa sua fala da estreia da aula, né, na Conscienciologia, em que você ouvia um látero pensene, cuidado, pacificar os seus pensamentos para poder estar interagindo, né, com as pessoas em momentos que sejam bons, tranquilos, mas também nos momentos mais críticos, né, onde há um conflito, há uma tensão. E aí a minha pergunta é, será que é possível, além da gente pacificar os pensamentos, é possível a gente conseguir pacificar as emoções e fazer a transmutação dessas emoções instantaneamente? Pois então, acho que está bem na linha mesmo do que o Isamar estava trazendo, que eu falei da construção da nova matriz cognitiva
né, mais pacificadora. E fica a dica aí, né, para que cada um faça aí, pega um papel e faça. Como é que é a sua matriz pensênica hoje em relação à paz? Né? Ou seja, a paz já é a paz é uma opção. A paz não é uma opção, então vai ser um pouco mais difícil. Mas a paz é uma opção. E para nós, aí, principalmente da Conscienciologia, a gente sabe que toda a GESCOM, né? Toda a GESCOM, ela pacifica. Eu não tenho... Quando eu comecei a trabalhar o processo da paz, Ana, eu me dei conta, né? Como todos vocês devem ter se dado conta, que a literatura hoje ela é baseada mais em belicismo do que em processo de paz. Então, há um caminho enorme para a gente construir. Tem muita coisa para a gente fazer em relação à paz. E a Conscienciologia já faz isso, porque não tem nenhum livro da Conscienciologia que a gente não leia e que não tenha um processo de ressignificação da pessoa, de reciclagem íntima, onde ela está ali fazendo seus movimentos e está se pacificando mais. Então, para mim, toda a GESCOM pacifica. Agora, voltando à questão da tua pergunta, né, que eu volto para a matriz cognitiva. Mas qual é o ponto central, Ana, que tu quer? Eu pensei mais assim, você está durante uma interação, uma interlocução com uma ou mais pessoas, e ali se instala, algo é falado e aquilo ativa em você uma reação. Essa reação automática que na nossa memória, né, cognitiva e holomemória, traz o nosso belicismo, né? A nossa maneira de bicho instintiva de reagir a um estímulo, a uma fala, a um comportamento, a uma atitude, a uma energia que o outro venha a manifestar. Então, nesse processo de autopacificação, como que a gente pode estar lidando com isso nesse domínio do bicho instintivo? Se você já tem técnica, eu vi que você falou assim, não, hoje quando eu me deparo numa situação conflituosa, eu já sobrepairo, instantaneamente e esse movimento sobrepairar, você pode detalhar um pouquinho mais o que você faz com a sua emoção que você está sentindo? É isso que eu quero ir nessa filigrana, porque eu acho que esse é o pulo do gato de todos nós, porque a gente, no fim, se entrega às emoções. É isso, eu penso. Eu entendi. Assim, Ana, 2009 eu comecei a pesquisar. Nós estamos em 2023. Eu falei para vocês que agora no online é que comecei a entender o processo da Descrenciologia. Ou seja, eu cheguei por ele lá em 2008 e agora aí, 2020, foi a pandemia, 2020, é que, de fato, eu compreendi o que aquela senha significava. Então, teve essa quantidade de mais de uma década para que eu começasse, então, a ter aí um pouco mais de intelectualidade e responsabilidade com isso. Então, não é também assim, a gente não... pode ser que eu tenha aqui uma palavra-chave que vai mudar tudo. Tem a autopesquisa. Ou seja, esse mecanismo aí de instalo sobre pairamento, ele surgiu num determinado momento em que eu estava, de fato, assim, mais profundo na pesquisa, em que eu estava, de fato, com mais matriz pensênica para entender que esse instalar o sobrepairamento imediato foi de tanto que eu não instalei ele. Foi de tanto que eu não fiz, que não, mas para um pouquinho, eu não posso estar caindo nessa vala aqui com tanta frequência. Eu vou ficar mais atento. Então, eu acho que aqui eu falo da técnica do pare e pense, que foi a técnica que mais me ajudou. Ou seja, literalmente isso é o óbvio do óbvio. Para e pensa. Né? Respira, deixa o mental soma tomar conta, né? Acalma o bicho. Doma o bicho. Segura ele. E é bem assim mesmo. É um negócio assim de segura na rédea, não deixa. Engole o sapo, come o quadrado, morde o dente, conta até 1000, faz tudo que eu posso lançar a mão, aquilo que eu fazia. Né? Se pudesse morder um tronco de árvore, depois eu mordia, mas era o que eu fazia. O bicho é assim, não tem jeito não, tem que conter, porque eu não tinha nenhum desenvolvimento ainda energético, parapsíquico, não, calma, vamos ver. Não, isso eu estou desenvolvendo, porque a minha hipótese, né, pessoal? Se é a primeira vida que eu estou tendo a oportunidade e o mérito e os aportes para mexer com esse tema, é porque nas outras eu não fiz.
Então, eu também tenho que ter um pouco de paciência comigo, mas não passar a mãozinha por cima. Paciência no sentido também de olhar assim, calma, você está indo bem. Acho que tem até um filme que você diz, calma, você está indo bem, né? O você está indo bem são indicativos assim dos amparadores. Eu tenho muita conexão com o amparador, então eu trago todos esses insights, tudo é da minha turma, sabe? Segura aí, calma. Ô, meu pai, vamos lá. Então, que é o trabalho está sendo feito, porque ninguém trabalha a paz sozinho. A gente sempre não tem como, nós vamos trabalhar a paz em conjunto, em grupo. Agora, a pacificação íntima, isso é diferente. Ou seja, o processo ele sempre vai ser de dentro para fora, porque a paz, essa que nós estamos falando aqui, ela nasce no mental soma, ela não nasce no psicossoma. Não existe paz do nível que nós estamos falando do psicossoma. Emoção e paz é um negócio que não dá certo. A gente está vendo aí, né, no mundo, né, esse processo todo que ainda a gente está vivendo, onde a gente tem que sentar e alguém vir um terceiro para implantar a paz. Olha, a gente sabe que ao longo da nossa história bélica a gente assinava os acordos para a gente dar uma descansada e juntar a tropa de novo para depois ir lá invadir o outro. Esse era o conceito de paz que a gente tinha. Agora estamos falando de um outro processo, que é de mim, né, começa a surgir todo o exemplarismo. E eu acho até no nosso bate-papo aquele dia, né, a gente falou um pouco sobre isso, que era como é que eu entendo que isso está funcionando? Quando os feedbacks externos começam a chegar. Por quê? Porque aí eu não estou mais só falando disso, eu sou isso. Então, se eu sou isso, a minha energia é isso. Então, por onde eu passo, isso vai se instalando. Não tem como, né, pessoal? Então, nós já vamos chegando e vamos dando uma limpada. Antes, a gente vai limpando. Né? Vai limpando. Eu trouxe até um exemplo na nossa conversa outro dia, né, Ana, que eu fui me dar conta dessa responsabilidade com o tema da paz, quando eu era coordenador de CEA Porto Alegre, eu chegava sempre mais cedo e já tinha uma voluntária que estava me esperando num determinado dia, e eu disse para ela, você é aqui tão cedo? Ela disse, eu precisava falar contigo, tu que é das coisas da paz, eu preciso conversar contigo. Quando ela falou assim, tu que é das coisas da paz, né, a expressão que ela usou, aquilo me impactou muito, porque eu disse assim, puxa, eu estou virando referência nesse negócio. Quando eu me entendi, se eu estou virando referência, a minha responsabilidade, então, ela quintuplicou muito mais. Então, e não é por obrigação de ter que falar da paz. É porque eu entendi também que não, isso já estava na minha energia. Ou seja, não, voltando à pergunta, hoje é mais fácil tirar a minha paz? Não, hoje é muito mais difícil tirar a minha paz. Por quê? Porque eu volto meu olhar para a imaturidade do outro. Ele não está fazendo isso por vingança, ele está fazendo porque ele ainda não entende o que eu estou entendendo. E no momento que a gente começa a fazer essa reflexão, né, Ana, a gente vai aí acoplando com os operadores mais alto nível, né? A gente vai entendendo, agora entendi, né? 10 anos depois, tá, agora entendi. Tá, mas eu entendi. Eu acho que por isso, Ana. Muito bom, é isso aí, você deu uma boa ampliada, e para mim ficou bem mais claro, bem legal. Vamos continuando, vai ter mais perguntas. Luciana Faleiro, por favor. Bom dia para todo mundo, bom dia, Paulo. Oi, Luciana. Na verdade, eu vou assim, nomear a emoção que a Ana disse, porque a minha pergunta tem um pouco a ver com o que a Ana colocou, só que há uma emoção mais específica que eu não sei se você lidou, mas eu lido, eu acho que a maioria do planeta lida, que é a ansiedade, né? Então, assim, como você vê a desdramatização como profilaxia dessa ansiedade e, consequentemente, isso levando para um caminho mais pacifista, né? Levando à pacificação íntima. Como que você relaciona esse sentimento exclusivo, né? Eu não sei se você tem experiência disso, nesse contexto. Olha só, Luciana, a ansiedade é o meu tema do meu TCC da universidade, que eu estou trabalhando. Né? E, aliás, eu estou escrevendo outro artigo fazendo essa conexão da ansiedade e pacificação. Porque o que a gente primeiro precisa, eu penso que por onde a gente vai começar aqui. Não fosse a ansiedade, nós não estaríamos aqui, o SAP. Ou seja, a ansiedade ela é um sentimento, né, extremamente importante para a nossa sobrevivência. Só que nós, na condição, vamos pensar assim, quando a gente estava lá nas cavernas, né, Luciana,
a ansiedade era que nos salvou, ou seja, a gente tinha que ter ali, cuidar para ver se não vinha uma fera e tal, proteger os nossos filhos ali e tal, aquela coisa. Então, a ansiedade vem nos trazendo. E o mecanismo, né? Pelo que eu tenho estudado da neurociência, o mecanismo, se tiver alguém que da área, por favor, me corrija, tá, pessoal? O mecanismo ele é o mesmo, ele não mudou. Nosso mecanismo genético. Então, está lá. O que acontece na linha da evolução, principalmente a evolução tecnológica, essa era contemporânea, onde a gente está transformando o planeta num grande mercado, né? Ou seja, o mercantilismo total, a gente quer vender tudo, né? E o que acontece? Essa ansiedade ela se transforma em ansiogênica. Vou trazer um exemplo bem prático aqui. Eu tenho 60 anos e eu lembro que nesse período agora, assim, os primeiros boletins do trimestre estavam chegando e a mãe olhava o boletim e ela dizia, se continuar azul assim, vocês vão ganhar uma bicicleta no Natal. Então, a gente tinha essa referência do Natal vai ser em dezembro, né? Então, estamos aqui em maio e a gente, então, tinha que ficar ali, mantendo aquela nota para ganhar uma bicicleta em dezembro. Então, a gente lidava com esse processo da ansiedade de uma forma muito homeostática, né? Era mais da expectativa e ter meta, de fato, para cumprir ali. Isso hoje acabou. Então, você hoje, a ansiogênese é nesse sentido. Você já não compete mais com os outros, você compete com você. Então, esse aspecto aí, né, desdramatização, ela é um mecanismo que, assim, eu não vou dizer que vai ser fácil, tá, Luciana? Porque é enxugar gelo. A pessoa é bem essa mesmo. Para quem tem filho, quem tem sobrinho, sabe, né, que é o imediatismo da recompensa, né? Você tem que estar sempre ganhando alguma coisa, tem que estar sempre premiado para ter alguma coisa. E até tem um livro que chama-se a Sociedade do Cansaço, do sul-coreano, depois, se você lembrar, eu coloco ali. Ele traz essa questão de que nós estamos fazendo uma competição conosco. Bom, para nós aqui que estamos hoje tendo essa possibilidade, comigo, como é que eu faço? Bom, eu vou transformar isso. Eu estou competindo com quem? Bom, eu estou competindo comigo. Bom, então, do ponto de vista da autopesquisa, a minha referência sou eu, não é o outro. Mas isso, não hipótese alguma, vai ser um elemento de que eu estou atrasado na evolução, então eu tenho que correr. Não, é justamente o contrário. É nesse contexto todo, como é que eu estou? E como eu estou? O que eu estou fazendo dentro das minhas possibilidades, dentro daquilo que eu dou conta, porque eu não sou a Luciana lá, que é altamente rápida na escrita e tal, o meu time é esse aqui. Bom, o que eu tenho, como eu funciono, como é que eu chego nisso? E, para mim, a técnica é do devagar e sempre, né, Luciana? Não tem outra. Para o ansioso, porque eu falo de uma ansiedade patológica, que é o contrário, não age por ter medo de agir. É o contrário, né? Não é de correr atrás para agir. Isso. Né? Então... E aí, o sobreparamento, ele ajuda e muito, sabe, Luciana, nisso. Por que eu estou correndo tanto? Porque vamos pensar assim, quando a gente diz que nós estamos no contrafluxo, o paradigma processual, o auto-pesquisador está sendo no contrafluxo. Mas é contrafluxo do quê? Das patologias humanas. A massa impensante está indo para lá, eu estou indo para o outro lado. Mas eu sou o Joãozinho do passo certo? Não. É que eu estou parando para pensar e estou entendendo. Ei, isso aqui é manada. Isso aqui é coleira. Eu estou me posicionando de outra forma. São todos que vão pensar dessa forma? Não. Então, quando a gente olha isso e vê assim, cara, está tudo certo. Se eu estou fazendo o meu movimento e tem outros que estão se encontrando a fazer, tá, ok, eu não tenho controle sobre aquele todo. Né? Eu tenho controle sobre o que eu penso. Devo, ao menos, né? A gente sabe que tem pessoas que nem se dão conta disso. Não, se eu tenho alguma coisa a única coisa que eu posso controlar é o meu pensamento. Isso sim eu posso fazer. É desafiador? Muito. Para fazer isso, eu tenho que fazer autopesquisa. Eu tenho que entrar para dentro de mim, me olhando de fora. É um negócio meio maluco. Mas como é que eu estou indo? Não, eu estou indo bem. Tá, e nesse meu caminho, eu estou sendo exemplo, outras pessoas estão indo junto? Sim. Então está tudo certo. Muito obrigada. Paulo, nós temos agora uma pergunta no chat, tá? A pergunta é a seguinte: indicadores podemos utilizar no dia a dia para aferir que o nosso nível de autopacificação íntima está melhorando? Sim! A pergunta é que indicadores ou ela diz ser indicadores? Quais indicadores? Sim, vou dar... Que indicadores? Isso. Então, um indicador que eu usei
era o meu nível de irritabilidade. E como é que eu fiz isso? Minha experiência, né? Isso aí eu devo ao Valdo, tá? Que o Valdo falava muito, tanto falava, que eu digo, eu vou fazer esse negócio aí. E foi assistir o Datena durante 15 minutos, todos os dias. A técnica do Datena. Então, eu olhava lá o do Datena, né? E ficava ali 15 minutos anotando. Tá, que aquilo ali é Cosréu na veia, né? Então, tinha esse que fazia outro pedacinho, não sei o quê, e eu fazia aquilo ali sem trabalhar energia nem nada. Enfim, estou aqui um espectador. Em determinado momento, eu começava a perceber, uau, eu estou começando a ficar com raiva do fulano. Então, isso aqui eu tenho que dar uma melhorada. Então, eu percebi que o meu processo de irritabilidade ele era muito rápido dentro daquele contexto ali. Aí depois eu fazia o inverso. Bom, dava um tempo, depois ia lá de novo, trabalhar energia, fazer o EV, assistir o mesmo programa de novo. E aí, bom, trabalhando energia, como é que tá? Não, olha, tô mais... Não, olha, demorou. E aí foi indo. E eu fui medindo isso, foi um indicador meu, né? Olhando, porque o indicador ele vai aparecer como? Quando você está exposto. Não tem outro jeito de a gente saber o processo de pacificar se a gente não estiver exposto. Porque o indicador da irritabilidade, para mim, estava na cabo. Isso aqui é o bélico. Ok? Então, quer dizer que se eu tivesse ali, de repente, ao vivo, eu poderia ser um que pegar um pedaço de pau e ia lá bater na cabeça do cara também. Bem provável. Eu ia estar naquele time. Tá, mas eu não quero isso. Eu estou trabalhando no inverso. Então, para mim saber o meu nível de pacificação, eu tenho que conhecer meu nível de belicismo. Inevitavelmente é isso. É o oposto. Bom, se eu já sei isso, como é que eu vou saber se eu estou melhorando? Na medida em que aquilo vai ficando menos. Então, o processo da pacificação é como a gente falar do fluxo do cosmos, né? Mas, não, eu entrei no fluxo do cosmos. Tá, mas o fluxo do cosmos, ele já está. Eu é que consegui acessar. Como o processo, a pacificação, a paz não é diferente. Pacificação, né? Tem consciências extremamente pacificadas, né? Fisicamente, então, né? Agora, elas estão lá, como é que eu acesso? Eu peço para ir? Não. Eu tenho que me estabelecer uma condição íntima através das minhas reciclagens, e aí, na medida que eu vou tirando esse lixo, né? Eu vou desdramatizando mais, eu vou ficar mais leve. Usa a figura de uma ancoragem. A gente está amarrado com um monte de cabo de aço no chão. À medida que a gente vai trabalhando, a gente vai soltando. A gente vai soltando, vai se aproximando, vai soltando aquele bloco, vai subindo. À medida que a gente vai eliminando essas amarras, e sugestão, escolha sempre, identifica a amarra principal, porque são muitas. Nós temos muitas amarras que nos ancoram no processo ainda do psicossoma, das emoções, do belicismo. E identificar qual é a principal. Não, essa aqui é a principal. Quando eu solto essa, às vezes automaticamente outras também já se soltam. E a gente vai entrando num outro fluxo. E aí vai coincidir com o que eu falei do sobrepairar e tal, e a gente vai ficar mais leve. Literalmente é isso, né? E o que significa esse ficar mais leve e esse ficar melhor, essa sensação de pacificação? É que a gente está começando a assistência. Então, aí é quando as coisas estão começando. Não é ufa, entrei, agora estou salvo. Não. Agora está começando. Por quê? Porque eu estou me preparando, de fato, para atender aqueles grupos, aquelas consciências que eu não conseguia porque eu estava no mesmo nível. Então, eu saio e consigo ajudar essas pessoas e arrastar pelo exemplarismo, sem tentar convencer ninguém de nada. Ok. Por favor, Luciano Renier, é com você agora. Olá, Paulinho, tudo bem? Ô, meu amigo. Tudo bom? Vamos ver se eu consigo aqui aprofundar um pouco. No seu artigo, me chamou a atenção no final da página 3 que você fala das técnicas, né? Boas práticas para a pacificação íntima. E na página seguinte, em destaque, eu vou ler aqui, os passos evolutivos que a consciência não dá serão consequência das desculpas por não assumir as responsabilidades geradoras de recins. Aí queria que você falasse mais dessa frase na tua autopesquisa, né, que é o processo das recins, e o que você pode dizer de atributos mentais que você vem reciclando na questão de desdramatizar, né? Que seria o que você veio falando até agora aí para todas as respostas, né?
desdramatizar as emoções, não serem carregadas e usar o mental soma. Deu para entender? Perfeitamente. Primeiro, agradeço a presença do amigo aí. E fica registrado, eu e o Luciano, nós fazemos parte de um grupo de agentes da paz, né, Luciano? Todos os domingos a gente se reúne para bater um papo sobre algum tema. Essa pensata aqui, ela veio para mim inspirada no Anteneps, né? E foi de um momento que eu estava... É um momento desafiador, assim, onde eu tinha que eu tinha que me posicionar. Eu tinha que, um determinado contexto aí, eu tinha que tomar uma posição e aquilo ia, de fato, ia gerar alguns desconfortos e dissidências, né? Porque é natural que, quando a gente se posiciona num determinado assunto, vão haver dissidências, mas são dissidências necessárias, ou seja, a gente vai mudando de grupo, não tem como. A evolução vai nos levando a isso. Mas ainda ficava assim, sabe aquela sensaçãozinha, puxa, mas eu vou sentir falta dessa pessoa, né? Aquelas coisas que vão pegando em psicossoma aí, né, Ana, que nós estávamos falando aí, das emoções, vão pegar, puxa, mas tá, olha, é parte, você vai ter que fazer uma escolha. E aí veio isso, né, Luciana, que são então, os passos evolutivos que a consciência não dá, vão ser consequência de desculpa por não assumir a responsabilidade. Então, isso, todos nós vamos nos confrontar com um momento desse, se já não nos confrontamos. Agora eu vou ter que tomar a decisão. Agora eu tenho que fazer. Porque o intermissivista, que a gente sabe, né, pessoal? 99% de teoria no intermissivo, 1% de prática. Agora nós estamos no contrário. Agora 99% de prática, 1% de teoria. Então, agora a gente tem que fazer. Porque eu não estou fazendo só por mim, eu estou fazendo pelo meu grupo. Então, esse entendimento de que isso é abrir mão do meu ego, né, em favor do grupo, não é tão simples. Nós vamos ter, sim, momentos que a gente vai refletir muito, trabalhar muita energia, e aí, Luciano, foi onde eu lancei mão de técnicas, né? Muitas, uma delas está aqui, que eu botei, que é o próprio os cursos da Conscienciologia de Técnica. Eu fui fazer muito curso, tudo que tinha eu fui procurando para fazer, que estava ao meu alcance, estando aqui encharcado, óbvio, mas que era para entender a minha responsabilidade nisso, e foi nesse contexto que eu acabei escrevendo o verbete autorresponsabilidade parapsíquica, que veio nesse mesmo momento, que era entender isso, você tem uma informação. Eu começava a ter mais informação. E o amparador talvez estivesse me dizendo, tá, o que você vai fazer com isso? Qual é a decisão que você vai tomar? Porque ele estava dizendo, era eu que tinha que decidir. Aí a minha responsabilidade batia como? Eu tinha um grupo que, de certa forma, eu não queria deixar, intrafísico, mas aí, em determinado momento, ele dá um clique, né? Sim, mas eu tenho um grupo extrafísico que ampara a humanidade, que é muito maior que esse, e precisa que eu tome essa decisão. Mas isso aí levou um ano, Luciano, nesse caminho de decidir, compreender, e, de fato, porque em alguns momentos eu até questionei o amparador, não, mas não sei se é isso mesmo que eu tenho que fazer. Deixa eu pensar mais um pouco. Deixa eu trabalhar mais. Vamos ler mais um pouco. Deixa eu pesquisar mais. E, às vezes, essas respostas, elas não vêm dentro do ambiente conscienciológico. Essa, para mim, ela vem num outro contexto. Contexto totalmente fora do ambiente conscienciológico, que está trabalhando, vem num outro contexto, vem num contexto familiar. E foi entender, não, agora entendi. Eu tenho que assumir essa posição mesmo. Então, essa posição vai ser melhor para todos. E aí foi onde surgiu ali até a expressão ali no material, ele está dizendo que a paciência como meta, né? Paz e ciência junto, né? Como meta, ou seja, o predomínio do mental soma. Aí eu comecei já a ficar mais amigo do mental soma, né? Entender que ele não era o cara frio e calculista que ele era, de fato, mais lúcido no contexto. E aí eu penso aqui na minha hipótese, né, que aí eu comecei a criar alguma linha de conexão mais próxima com o evoluciólogo, que é, de fato, entender, além de sobreparar, entender os encaixes, a arquitetura das coisas, como é que isso funciona, né? Ser menos monodimensional, ou seja, começar a ter mais autoconsciência multidimensional ininterruptamente, pensar mais como consciência mesmo, né? Porque, olha, é tudo muito rápido, né? Ontem a gente estava se degladiando, né, Luciano? Agora nós estamos aqui, falando de um tema desse. A virada que a gente deu. Isso tem que ser valorizado. Mas, se não for do ponto de vista predomínio mental soma, eu não sei qual é o outro caminho que teria para a gente chegar nesse nível, não. Deu para ajudar, Luciano? Ficou pendente algum aspecto aqui, porque a pergunta era grande, né?
A pergunta, não, assim, você falou, contextualizou aí de forma ampla, né? Só achei que não ficou claro que atributos mentais que você já tinha identificado na sua autopesquisa nessas recins. Se você pode ter algum exemplo para citar, entendeu? Sim. Nesse momento aí, né, eu sempre tive o bom humor como um atributo que eu sempre lancei mão dele, né? Nesse momento ele se mostrou assim mais significativo ainda, que era porque a gente tem que ter um cuidado, né? Eu penso assim na autopesquisa para a gente não ficar trombudo, né? Porque a gente vai ficando muito sério e parece que vai vindo aquilo muito pesado. Nossa, mas tem isso para pesquisar. Calma, relaxa, dá umas risadas, vai assistir um filme de comédia, alguma coisa, porque o negócio é pesado. Então, para mim, assim, na minha visão hoje, isso aí uns amigos meus muito também dizem, como é que você consegue ter bom humor no contexto desse negócio tal aí? Não estou falando aqui de uma coisa desmedida, mas é um bom humor sadio, né? De olhar, conseguir olhar por um paradigma mais leve. E a desdramatização ela faz isso. A gente torna mais leve as coisas, né? Porque o que torna pesado é a nossa intraconsciencialidade, Luciano. Então, para mim, lançar a mão do bom humor, aquilo vira, muda o bloco, deixa mais leve, de fato, mostra uma outra janela para a pessoa que ela não tinha pensado, porque a gente caminha aí para se afundar dentro do processo psicossoma. A gente vai fazendo esses sobe e desce, assim. Então, tem que ter nossa ferramenta. Então, para mim, Luciano, assim, sem sombra de dúvida, é o bom humor, foi um atributo que me ajudou a construir esse processo. Puxou, né, todos os demais, né, na reciclagem. Muito bom. Valeu. Obrigado aí. E eu queria só que, já que você trouxe ali, eu achei agora aqui, não sei quem foi a pessoa que eu estava conversando há pouco, Luciano, que é ali que nas ferramentas para a paz, né, onde eu trago ali que a conquista da paz através da reeducação das irritabilidades, que é um processo de reeducaciologia puro. Eu não vou me livrar de uma hora para outra de como eu sou. Sou uma pessoa muito irritada. Eu estou uma pessoa muito irritada, mas eu vou me reeducar esse processo. Então, trazendo aí para o processo do empreendedorismo, que é a minha área, é uma gestão. A gente tem que fazer gestão de todas essas coisas. Como a gente gerencia uma empresa, a gente também tem que gerenciar os nossos processos íntimos, nossos sentimentos, nossas emoções, né? E aí, o que a gente está usando, que é a inteligência evolutiva, né? A favor do que a gente quer melhorar. Ok. Isamar, por favor. Paulo, eu queria comentar assim, lá na questionologia, você coloca ali algumas frases, né, e bota assim, quem tem tirado a sua paz? E, assim, como um ponto que tira a sua paz, você se desequilibra porque tal situação mexe no teu traço, alguma coisa assim. Mas eu queria perguntar assim, num nível, por exemplo, fazendo uma casuística aqui, a gente ontem teve uma reunião que teve uma série de colocações que meio que abalou um pouco o teu conceito. Aí chega hoje, você tem um outro problema. Estou com um problema aqui em casa, com o processo aqui do meu cachorro, que está muito doente e tal. Aí tu sai na rua, tem outro processo que te afeta. Então, vai se acumulando o processo, né? Se você pensa num negócio, num nível de sustentabilidade da paz, você pensou nessa questão. Existe alguma, assim, você pensa assim, quanto eu sustento a paz apesar das coisas que estão ao redor, né, de mim? Qual o nível que eu vou mantendo essa sustentabilidade? Não sei se eu fiz entender, se você entendeu a colocação. Eu entendi, sim. Entendi, sim. Isso aí que você está trazendo, Zamar, é a vida real, é a prática mesmo. Então, o que tira a minha paz? Eu acho que no momento que a gente começa a refletir sobre isso aí, que você está trazendo, né, fica para todos nós, é justamente a gente começar a pensar assim, bom, se eu já estou pensando em relação a essas coisas, o que tira a minha paz, eu já estou dando o primeiro passo. E antes a gente nem pensava nisso. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu já começo a olhar para o externo pensando no impacto que isso causa na minha pacificação. Esse é o primeiro passo da pesquisa. Minha opinião pessoal. O meu olhar para isso em relação à minha pacificação já é o começo da minha autopesquisa. O negócio do cachorro, foi um negócio lá, pá. Puxa, essas coisas aí estão me deixando mexido, eu estou desconfortável com isso. Então, você está entendendo que é esse nível que você está?
porque isso, você traz isso à sua tela mental, você lembra dessas coisas e elas lhe trazem um padrão de energia, que é de desconforto, irritabilidade, indignação, ok? Mas isso você vai ter todo dia. Na medida que você começa a pensar mais sobre isso, você começa, então, a levar isso mais a sério, você vai identificando como é que você faz para ficar menos isso, que é a gestão dessas irritabilidades. Então, você começa a gerenciar esse negócio. À medida que você vai gerenciando, você vai começando a gostar. Estou lidando melhor com isso aqui. Quanto mais você vai lidando melhor com isso, mais coisas vão vir. Essa é a notícia. Então, vai vir mais cachorro, vai vir mais gente, vai vir... Porque você está mais pronto para poder assistir o grupo. Lembra que eu falei no início? Quando a gente começa a ter a sensação de pacificação, puxa, senti uma coisa boa, está começando. Então, você está começando o trabalho. É o início do começo do princípio. Então, significa... É o processo, aí, vamos levar isso para a despertologia. É a construção da desperticidade. Eu começo a perceber que tem mais coisa vindo, mas eu estou menos perturbado com isso. Veja, eu estou lidando melhor com isso. Por quê? Porque eu estou olhando para isso. Se você não olhar para isso, por isso a paz, se a paz é uma opção, a gente começa a olhar mais para essas coisas. O que tira minha paz? O que me irrita mais? Por que eu ainda me permito me irritar com isso? Mas por que isso me irrita? Por que eu ainda me permito? E aí a gente começa a fazer, vai no intra e olha para fora. Vai no intra e olha para fora. Zamara, não sei se a minha resposta também foi, mas fazer, fazendo, beleza. E saber, não, eu quero melhorar isso. Eu não quero mais ficar nesse padrão. Ana? Então, eu queria voltar naquela sua fala a respeito do bom humor, sabe? Eu fiquei pensando, porque eu acho que isso pode ajudar muito nesse processo de desdramatização e também nessa conquista aí da paz, né? Da paz íntima. Porque tem pessoas que elas não conseguem ter uma disposição e uma motivação para fazer as coisas no cotidiano, né? É questão de temperamento. Às vezes a pessoa é muito séria mesmo, sisuda, tal. E isso pode dificultar ela transmitir uma energia de paz, de acolhimento, ou de uma energia mais pacificada, fraterna, ou por essa linha. E aí é uma autopesquisa de temperamento, eu penso. Agora, na sua autopesquisa, você sempre se viu como uma pessoa de bom humor, ou você, a partir desse estudo da paz que você vem fazendo, é que conseguiu fazer esse trafor, né, acontecer com maior expressão, assim, e aí as coisas ficam mais desdramatizadas, né? Como que é esse processo aí para você? Interessante, Ana, que eu era mais o eufórico e improdutivo do que, de fato, um bom-humorado. Mas isso, um levou para o outro. Porque o bom humor, ele é um atributo que ele precisa ser maturado também. E o refinamento do bom humor, ele acompanha o meu nível evolutivo, nosso. Eu penso que não há como não evoluir sem estar bem-humorado. Então, na medida que a gente também vai refinando, por exemplo, a paz e o bom humor, elas têm que estar juntas, porque guerra e bom humor não combinam. Ou seja, eu me atrevo a dizer para você assim, que o pacifista sorri e o belicista dá risada. Então, e o sorrir é isso, ter nele ali um componente do bom humor, que é aquela satisfação íntima, de fato, de que a gente tornou o outro mais leve. Como é que eu torno o outro mais leve? É com a minha presença, com a minha energia. E a gente percebe, tem pessoas que a gente, só de estar junto com ela, a gente se sente bem, mas a pessoa não precisa falar nada. A gente se sente bem com aquela pessoa, aquele contexto gostoso, aquela coisa, a gente fica até mais sorridente, né? A gente abre mais, movimenta os músculos da face, e está ali naquele contexto. Então, a energia é aquilo. Então, esse refinamento, Ana, ele vai sendo construído. Eu assumo aqui, eu fui um eufórico improdutivo muita boa parte da minha vida. Contava piada, coisas, tal, é uma coisa engraçada, mas que aquilo não ajudava ninguém.
né? E o bom humor, ele vai ajudar, o bom humor, ele assiste, ele é assistencial. Mas isso é um desenvolvimento também que nós vamos fazendo ao longo. Fica aí para a gente pensar, qual é o meu nível de bom humor? Meu bom humor é aquele que de fato leva a pessoa a refletir, porque o bom humor ele tem que levar também o outro à reflexão. Entender que aquele bom humor ele está desassediando, porque o bom humor ele desassedia, né? E a gente sabe que o nosso principal e primeiro componente quando a gente está junto é primeiro desassediar o grupo. A primeira coisa é desassediar. Depois a gente começar a falar e tal. Senão cada um chega do seu jeito, né? Falando, começa a falar e aquilo vai potencializando mais. Então, primeiro dá aquela leveza, vamos aliviar, vamos quebrar aqui o clima e depois a gente vai continuando, né, a fazer, ou seja, dar uma mudada no bloco. E o bom humor, ele é o elemento que vai fazer isso. Tem até algumas pensatas do Valdo aqui no léxico, ele fala muito de bom humor. Tem um espaço grande, eu acho gostoso aquilo ali, porque ele traz também essa questão do bom humor ser imprescindível na assistência. Não sei, Ana, se podia. Não, contribuir só um minutinho, porque o Marcelo também vai querer falar. Mas, assim, completando, eu penso que essa condição da conquista do bom humor, de sair daquele humor que ele não contribui, né? Ele é mais pejorativo, ou de fazer descrédito do outro, ou tem aquele tom irônico, enfim, aquele humor mais patológico, né? Mas é o humor sadio que você está se referindo. Esse, sim, é mais assistencial e faz com que, daí, o momento da tensão, por exemplo, está no conflito ou está numa situação delicada que você vai precisar ter mais lucidez, eu penso que o bom humor ele dá essa aliviada, às vezes, e abre mais a lucidez da gente para vivenciar aquele segundo ou minuto de tensão para você resolver determinada situação. Então, eu fico pensando assim, só num exemplo aí que me ocorreu, se as pessoas que são da profissão da enfermagem, elas fossem dramáticas demais, elas não poderiam estar exercendo aquela função, entende? E elas até, em determinados momentos, elas dão uma brincadeira com o paciente para fazer um alívio da tensão e transformar aquele momento mais crítico, mais estável, minimamente possível de ser passado, né? Então, é nesse contexto. E no cotidiano, nos conflitos, naqueles diálogos mais ásperos, né? Mais assim, de trocas de farpas, né? Vamos dizer assim, entrar uma questão do bom humor mais sadio auxilia bem e dá uma aliviada. Eu penso, isso contribui bastante. Plenamente. Essa é a minha prática. Marta, podemos incluir o Marcelo aqui? Claro. Não, isso é bem rápido, é só dentro do que você estava dizendo, Paulo, que para contribuir com a sua pesquisa da China. Talvez você já conheça este provérbio chinês. O sábio ri. Não, o louco ri, o sábio sorri. Ah, bacana, né? Esse provérbio é bacana, hein? Eu não conhecia. Muito bom, é bem pertinente mesmo. Bem interessante. Bem interessante. Trabalhar a diferença entre o riso e o sorriso, né? Isso. Então, aquele que é sarcástico e quer tá ainda no belicismo e quer tirar sarro e fazer um ato contra o outro, ele faz o humor negro, né? Vamos dizer assim. A gente pode chamar do humor negro, que vai dar o descrédito e desconsiderar a outra pessoa. E já o humor sadio, não. Faz da situação um cenário para cômico, que a gente pode tirar ali uma outra visão daquilo, né? Porque eu estou entrando, desculpa eu me alongar um pouquinho, mas assim, eu estou entrando nessa pesquisa porque eu sou da tendência de ser séria demais, sabe? De ficar mais na linha daquele, de ficar no foco,
da concentração, do rigor, e isso passa, às vezes, essa seriedade passa mais tensão para o outro, ao invés de ajudar o outro a se destender do problema ou da tensão emocional lá. Então, eu estou aprendendo a fazer brincadeiras mais inteligentes e fraternas durante o processo, às vezes até comigo mesma. Então, eu estou fazendo um processo no computador, erro ali umas 3 vezes seguidas. Na terceira vez, eu já estou rindo de mim mesma. Eu falo, opa, Ana, pera lá. Ou você está, né, muito obnubilada, está autoassediada, como é que é? Vamos, né, se concentrar e sair dessa? Aí eu mesma dou um sorriso para mim mesma e já reconfiguro o negócio, para não deixar crescer aquilo e aquilo assediar a gente, entende? Porque eu tenho que dar para mim também o que eu estou reciclando, né? Tem que dar para mim um pouquinho. Pois é. A gente conseguindo isso, a gente daí tem como oferecer uma energia melhor para o outro, né? Com quem a gente convive, né? Acho que é a lógica também. Né? Muito bom, Paulo. Obrigada aí. Merece. Mais alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta, Paulo. Tá? Manda. Tá certo. Eu gostaria de saber como é que consegue, tá? A paz, vamos dizer assim, sem dramatizar, tá? Nas inter-relações familiares. Quando existe algum problema assim que é difícil de resolver, porque sempre a gente sabe que nas inter-relações familiares, principalmente no núcleo familiar, sempre tem aquele que é o do contra. E sempre ele faz, digamos assim, sempre, não tem, mesmo que tu vá com paciência, digamos, com boa intenção, sempre aquele dá o contra. Como fazer? Poxa, a resposta de 1 milhão, né? Essa aí. O do contra, a natureza do contra é justamente porque ele não tem argumento, né? O do contra ele nasce do contra, né? Acho que tem uma tertúlia, o Valdo fala sobre o grupo karmologia, que é isso. O do contra tem um momento que a gente tem que abençoar ele mesmo, mandar energia boa para ele e esquecer o do contra. Deixa ele resolver as coisas dele, porque às vezes a gente vai gastar muita energia, né? Focado, a gente sabe que tem uma consciência que a gente tem, ó, achar o ponto no grupo, ó, esse aqui é o ponto mais crítico, então tá, deixa eu assistir essa consciência. Mas às vezes a gente gasta muita energia nessa consciência em detrimento dos demais. Então a gente tem que se posicionar às vezes mais em assistir o restante do grupo e deixar o do contra resolver as coisas dele. Cara, a gente vai jogando energia nele ali e tal. Eu tenho na família, todo mundo tem, né, pessoal? Uma figurinha difícil, né, na família, quem é que não tem, né? Mas, assim, eu já tenho mais facilidade de lidar com isso, né? Talvez porque, pela minha natureza, seja, né? Já chego dando um abraço e já vou dizendo, nossa, tu tá muito elegante hoje, o que tu fez, hein? Tu andou pensando umas coisas boas, e aí já dou aquela quebrada que dá para fazer. O que dá para fazer é isso, não dá para fazer muito mais que isso, não, né? Ou, às vezes, quando é uma mulher, diz, caramba, que elegância, o que está acontecendo nessa vida? Tá alguma coisa, a energia está muito boa, quando ele diz que a energia está boa, não está nada, né? Ela diz assim, tu acha mesmo? Né? Sim, essa energia hoje está com um negócio diferente aí, tem uma coisa bacana aí, tá? Se quiser falar, eu estou aí para te ouvir, tá? E aí já dá aquela quebrada. Mas, às vezes, ela leva isso para desconfiança. Não está assim, não. Ela cai de novo. Mas, assim, Marta, grupo karma, né? Mais pertinho, né? Vamos pensar em nós, mais um círculo aí, o pontinho do meio somos nós, e quem vem vindo? Vem pai, vem mãe, para quem ainda tem, vem irmão, vem tá. A atenção ela tem que se dar daí para fora. A tendência de muitas pessoas, eu já vi, é pegar o olhar, passar por cima, tentar ver os lados da periferia para assistir aqueles lá. Não, aqueles lá são os que tu tem menos débitos com eles. A conta maior é com a turma da volta. Então, olhar a turma da volta, como é que eu pacifico essa turma, porque esses aqui são os mais crassos, esses aqui são das coisas mais pesadas. Eu falei para vocês no início, minha mãe vai ser minha guia cega. Né? Então, é a minha companheira de alguma luta lá, né? Que eu não sei em que circunstância foi, mas com ela, eu uso o máximo do bom humor possível, né? Brinco com ela, mas se tu morrer antes de mim,
eu vou vir falando desse jeito aqui e tal, aí tu já sabe, tal, e vou trabalhando esse processo dela, porque ela tem que confiar primeiro em mim quando ela for uma consciência. Eu estou fazendo força para que ela, numa condição que ela tiver, se eu estiver lá, ela vai confiar em mim. E hoje ela sabe disso, minha mãe tem outras opções, mas ela, quando ela está nos apertos, ela diz, ah, tu que é dessas coisas aí, que eu sei que tu pesquisa aí, eu sei que não acredita em Deus, mas eu confio em ti para me responder tal coisa. É em mim que ela confia. Porque ela diz assim, tu que é o mais esclarecido, aí me explica tal coisa. Ela não procura os outros, ela procura a mim. Então, isso é um elemento de construção, Marta, que eu estou fazendo com ela, para que, em que ela deixou menos de mim, isso seja o rapport, para que eu não permita, né, ou possa ajudar ela a não fazer tanto estrago, né, fisicamente, que eu possa acessar ela antes que outras consciências, né, acessem ela para levar para uma condição mais patológica. Então, é o que eu posso fazer, do ponto de vista de pré-intermissivo, é isso, o meu grupo. Porque, assim, ó, eu pesquiso as coisas da paz, as pessoas se referem a mim, mas, no momento, eu me perguntei, como é que está a minha família, em termos de paz? O que eu estou fazendo comigo está repercutindo no meu grupo? As pessoas à minha volta estão melhorando? A minha mãe está melhor, meu pai está melhor, meu irmão está melhor. Eu estou conseguindo perceber isso. Se eu não estou levando isso para eles, alguma coisa está errada. Então, essa reflexão, Marta, ela levou um tempo, tá? Para mim me dar conta, porque é o meu grupo. Foi por ali que eu cheguei. Não foi por outros grupos. Então, é aqui que eu tenho que trabalhar. E isso hoje eu já consigo medir os resultados. A Silvia, minha duplista, me ajuda muito nisso, né? Teve um momento que eu disse para ela assim, nossa, tu viu como a mãe está diferente? E ela olhou para mim assim, tua mãe continua a mesma. Tu é que está olhando para tua mãe de uma forma diferente. O meu olhar para com ela começou a mudar. A minha mãe é minha mãe. Então, as pessoas, não... Mas hoje, o melhor dela é o quê? Que quando eu mudei o meu olhar para com ela, eu consegui entender melhor aquela consciência. Eu consegui entrar mais no mundo dela, eu consegui sentar com ela e olhar jogo de futebol que ela gosta de olhar, e ela dizer palavrão lá no jogo de futebol dela, e olhar novela com ela. Senta aqui, hoje o capítulo vai ser, eu vou lá. Então, eu comecei a criar mais assim uma agenda com ela, né? Eu vou para a universidade, eu passo lá um determinado dia, ela que é o dia que ela sabe que eu vou, ela faz o café, mas é o café de mãe, aquele que tem até torta de frango, então tem que comer de tudo um pouco. Então, naquele dia eu já como menos, que é para quando chegar ali eu comer um pouquinho mais, né? E isso é o que eu posso fazer. Isso, para ela, é o máximo. Depois ela comenta com os outros. Ah, o alemão, ela me chama de alemão. O alemão passou aqui hoje, tomou café comigo, todas as quintas ele vem e tal. E isso foi criando, potencializando esse rapport. Então, eu comecei a olhar, o que eu posso, como é que eu acesso essa consciência? Por onde? Não é por conscienciologia, eu não falo de conscienciologia com a minha mãe. Se eu falar de conscienciologia com a minha mãe, vai acabar o nosso relacionamento. Então, hoje, essa consciência, porque não fosse por ela, eu não estaria aqui. Ela é a consciência mais importante que eu tenho hoje para mim. Minha conexão energética é com ela. Isso é eterno, ou seja, minha dívida com essa consciência é longa. Então, é ela que tem que ter o meu primeiro afeto, né? Porque muita coisa circunda a partir dela. Os outros irmãos, as outras tias. Então, se ela melhora, esse pessoal também melhora. Então, acho que quando eu falei no caminho do meio, quando eu li no início, se os meus processos estão melhorando, eu tenho que fazer mais contato com as pessoas próximas para que isso chegue nela. E, a partir dela, também outros começam a melhorar. Então, é o efeito halo da pacificação. Estou escrevendo até um artigo sobre isso, né, para o próximo Encontro da Paz, que é o efeito halo da pacificação. A minha paz, ela já repercute no que está à minha volta. As pessoas estão se beneficiando disso, a minha família está se beneficiando. Como que está se beneficiando? Como é que eu percebo isso? Um irmão que daqui a pouco já mudou o jeito de falar, um outro que já não ligava começa a ligar, tá? Então, mas eu preciso saber medir. Alguém falou sobre medir, a metria diz que, de fato, isso está contagiando positivamente as pessoas à minha volta. Assim como nós estamos aqui falando, né? Então, a gente está aqui, eu estou colocando para vocês o que já está na minha energia. Não tem como eu tentar aqui esconder alguma coisinha, porque vai aparecer. Nós aqui todos entendemos isso, tudo é energia. Acho que é isso, Marta. Muito bom, ministro. Obrigada. O Jales, por favor, pode perguntar. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Oi, Jades. Oi, amigo. Então, Paulo, bacana trazendo esse tema aí, e é um tema muito, né, hoje que está aí
reverberando, né? E reverbera a todo momento, né? Mas é bacana, assim, compartilhar um pouco aí dessa tua experiência. Eu acho que você trouxe já logo de início uma experiência ali, a tua experiência pessoal, que esclarece muito, né? Porque, né, segundo dentro da conscienciologia, sempre é dito, né? Temos sempre que buscar identificar aquilo que mais lhe incomoda, né? Eu acho que é isso que te traz a paz, né? É você identificar aquele conflito para te trazer a autopacificação, né? Então, eu vejo assim que isso tá interligado em tudo, né? Desde do momento que eu estou pensando, eu estou realmente ali reverberando boas energias, porque aquilo que eu estou pensando também, né? Ele reverbera aquilo que está ao redor de nós, né? Então, tudo parte realmente do ponto da condição que eu me encontro, né? Então, eu vou estar reverberando a paz ou gerando conflito, né? Mas, assim, eu acho que é isso. E também um pouco, acho, dessa pergunta aí que a Marta trouxe ali, o teimoso. Eu me sinto um pouquinho teimoso, né? Às vezes eu sou cobrada até pela esposa aqui, da teimosia, mas me diga você, do teu ponto de vista, o que o teimoso quer te dizer? Ele também quer, ele quer te dizer alguma coisa? Eu acho que é algo para a gente também refletir sobre isso, né? Porque muitas vezes às vezes, aquele teimoso te incomoda, né? Te gera algum conflito. O que ele está querendo dizer também em alguns pontos de vista, né? Então, aí o que você poderia ampliar aí? Vamos lá, ver se eu posso ajudar. Sabe que o teimoso, né? O teimoso, ele, minha opinião pessoal, ele tem uma dificuldade de vocabulário cerebral, primeiro. Por quê? Está assistindo uma coisa que ele, às vezes, ele não pesquisou daquilo, né? Então, dá um exemplo prático para vocês aí. Como eu trabalho com processo de ansiedade, né? Então, meus pacientes, quando chegam, a primeira coisa que eu convido eles, né? Eu pergunto, você sabe o que é ansiedade? Eles não sabem. Até hoje não apareceu nenhum que dissesse que sabe. Então, você sabe o que você tem? Eu estou com ansiedade. Tá, mas você sabe que está com ansiedade se você não sabe o que é ansiedade. Então, eu convido eles para pesquisar. Então, entre algumas coisas ali que a gente faz do acolhimento, eu convido eles, vamos pesquisar sobre isso? Aí eu dou para ele a técnica do dicionário que eu uso com ele, né? Você vai pegar 10 definições aí de ansiedade e no próximo atendimento você traz elas, mas você já vai ler, né? Porque tem uma semana, você vai ler todas as definições, depois você me traz a sua definição, dentro do que você leu. E é impressionante, porque eles trazem uma definição exatamente dentro do que ele está pensando. E, às vezes, eles trazem, não, eu não sou ansioso. Às vezes, o paciente vem e diz, não, eu não sou, achava que eu era, não sou. Então, ele passa a ter um conhecimento de algo que era uma narrativa que ele estava comprando. E a gente está vendo isso muito hoje, né, Jades? Muitas pessoas comprando narrativa e sustentando, defendendo narrativa de algo que ela não foi pesquisar. Então, eu levo o teimoso para esse quadradinho aí. Ele não tem dicionário ainda, ele não tem argumento, então ele trava. Então acabou o debate. Com teimoso não dá para ter debate, né? Mas para você que tem dupla, que nem eu, assim, né? Que tem aí a Andréa, né? A Silvia me ajuda muito, né? Em determinado contexto. Então, me dá uma lista aí de cinco trafares, 5 trafora que está rolando nesse momento aí. Ela me dá na telha, que nem do gaúcho, né? Ela me dá na telha, ó, isso aqui, isso aqui. E aí eu já, não vou dizer que não dou aquela coçadinha, mas será mesmo que isso aqui ainda tem e tal? Né? E vou lá, vou pensar, porque ela quer o melhor para mim. Se tem alguém que vai ser sincero contigo hoje, vai poder te ajudar, é quem está do teu lado aí. Né? E o oposto também, né? Olha, estou trabalhando sobre isso, você me ajuda aí, cara. Né? Como é que eu estou vendo isso? Mas o teimoso, para mim, é um cara, sim, o Jades, que ele precisa ampliar o seu vocabulário cerebral. Ou, te digo até mais, assim, qualificar a intelectualidade. Uhum. Bacana, Paulo. Estamos nessa busca aí, realmente é autopesquisa, autoconhecimento que vai te trazer o entendimento das coisas, né? Mas bacana. Valeu. Eu vou até só para encerrar contigo, eu tenho um amigo meu que ele é muito faca na bota. Né?
E aí, ao longo do tempo, eu não entro mais em debate de coisas que eu não sei. Então, ele era um assunto de política, coisa que teve de eleição e tal. Ele, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal. Eu digo, olha, fulano, eu não sei isso, mas eu vou estudar para a gente conversar. Aí ele disse, tu está me chamando de ignorante? Eu disse, não, eu não estou te chamando, eu estou dizendo que eu sou. Então, tu vê, a teimosia dele era de tal nível que ele estava tentando me forçar a entrar num debate com ele. E eu disse, olha, eu não sei, então talvez para ele fosse mais fácil ter alguém teimoso que nem ele, né? Para ficar no embate ali, ponta a ponta, não sai nada. Mas é só para concluir. Ótimo. Isamar? Oi, Paulo. É assim, ó, eu queria que você comentasse com a gente um pouco mais sobre, como você falou aí, sobre o caminho do meio, né? Que esse caminho do meio, ele é até um pouco religioso, né? Vem da religião oriental lá do budismo, né? Que eles falam sobre isso há muito tempo. E eu queria saber se você não acha que isso pode causar uma decidofobia. Em determinados momentos, você ficar muito preso a essa situação do caminho do meio, entendeu? De não tomar nem partido de um lado, de se afastar da situação, mas não se envolver no problema. Você começa a ter um pouco assim de não tomar decisões, não tomar posicionamentos. Se você acha que isso tem a ver, que isso pode trazer esse tipo de comportamento, né? Pois, pode, não essa dúvida. Agora, o que a gente não pode é deixar de, no caminho da autopesquisa que a gente está fazendo, deixar de ver tudo que tem, o máximo possível que tem de literatura. Quem escreveu sobre isso? Quem está falando sobre isso? Dentro do seu contexto. Porque se a gente pensasse em termos de Estado Mundial Cosmoético, por exemplo, a gente sabe que vai demorar. Né? Quanto tempo a gente não sabe, mas é o tempo de que nós vamos precisar, cada um de nós, evoluir. E eu entender como é que o outro trabalha a paz dentro do seu grupo é importante. Porque eu trabalho a paz dentro desse grupo aqui e levo essa mesma pacificação para os outros grupos. Mas, por exemplo, eu não posso lançar mão de uma comunicação conscienciológica para falar da pacificação dentro, por exemplo, meus amigos do Espiritismo ou meus amigos do Budismo. Não dá. Não acha encaixe. Mas há um elemento comum a todos, que é desejar a paz. Isso é importante que a gente, quando está fazendo um termo de autopesquisa, a gente entenda. Tá, eu li O Caminho do Meio, li Lumarinoff, li várias coisas, né? Ok? Com que olhar? Olhar pesquisístico. Aí eles entendem isso. Bom, aí se a gente pensar assim, do jeito que as coisas estão, isso não resolve. Não, mas ajuda. Então, eu pensar também que isso aqui não é a solução, não vai me ajudar em nada que eu siga com a minha autopesquisa. Nesse contexto aqui, isso aqui é o melhor possível. Por exemplo, eu trabalho com comunidade terapêutica, de dependência química. Eles têm a espiritualidade, que é um elemento que, quando eles estão na espiritualidade, ok, eu participo junto com eles e tal, é o que eles compreendem naquele momento dele. Ele não vai compreender outra coisa. Então, eu sobrepairo naquele contexto. Quando eles estão fazendo a atividade lá, eu estou sobrepairando, estou usando energia, avaliando, entendendo o contexto, mas é o que eles dão conta. Se tirar aquilo ali dele ali, eu vou dar o quê? Em algum momento eu vou ser um amparador extrafísico. E eu estou me preparando para isso, para nos contextos mais diversos eu fazer assistência. O que eu posso fazer em cada contexto? E aí a pacificação íntima, ela vai nos dar a condição da gente ter a melhor solução no momento adequado. Isso, para mim, é inteligência evolutiva. Nesse momento, é isso que eu tenho que lançar a mão com essa consciência. É como quando a gente está fazendo assistência extrafísica. Eu tive um período que eu fazia muita assistência em prostíbulo. E eu até me questionei sobre isso. Mas uma amiga um dia me disse, cara, tu tem alguma coisa para mim que me passa? Foi um cafetão. Ela me disse isso, a lata. Assim. Aí eu, cafetão. Pô, então, isso pode explicar que teve assistência que eu fui fazer em prostíbulo e eu, de fato, estava ali no balcão, encostado, com um copo. E o amparador me disse assim, aquela consciência. Era uma mulher, jovem, bonita, né? E eu fiz todos os trejeitos ali para ela se aproximar. Ela se aproximou. Quando se aproximou, eu dei um abraço energético nela e tchum, terminou. Mas isso não repercutiu a vontade de voltar a ser aquilo. Está me entendendo, Isamar? Ou seja, eu já estava técnico em relação àquilo ali. Eu não tinha mais problema. Por quê? Porque o amparador já confiava. Ele sabia, não, já pode levar o Paulo lá, que ele não vai resbalar mais. Ele vai segurar a ponta. E assim várias outras
estão registradas do ponto de vista até de religião, é que vai sem medo já. Eu vou, faço assistência e saio. Por quê? Porque naquele contexto é aquilo que tem que fazer. Então, eu tenho que ser técnico. E os amparadores lançam mão disso, né? É porque os serenões não são só serenões da Conscienciologia, são serenões que são serenões, né? Então, é isso que eu tenho que ver. Como é que ele trabalha? Como é que ele faz nesse contexto? Ah, não, em religião não vou. Religião, para mim, já... Tá, então eu não posso ser alguém que vai fazer assistência extrafísica para tirar a consciência, que estão lá ainda atolada no processo religioso. Então, com o Paulo não dá para contar. Como o Isamar está mais resolvido nisso, eu pego o Isamar. Mas quem está perdendo? Quem está perdendo sou eu. Não, bacana. Obrigado aí, Paulo. Paulo, infelizmente, nós já estamos nos nossos 5 minutos finais. Então, eu vou pedir que tu faça as suas considerações finais, e se tu tiveres alguma divulgação, por favor. Vamos começar pela divulgação. Então, nós temos aí eu mandei até para a Marta, tá, pessoal? Nós temos o Pacificário, que é o nosso primeiro laboratório da paz, né? Saquarema, alguns de vocês já devem ter feito Pacificário. Então, tem a agenda agora aqui de 2023. Meu celular não está aqui, Marta, mas se tu puder depois me ajudar. Tá, então, e que é assim, é um ambiente que a gente já tem, né? Ou seja, então nós estamos falando aqui das coisas, das autopesquisas, mas tem um lugar que eu possa experimentar isso? Tem, o Pacificário, né? Ali em Saquarema, imerso aí naquela floresta maravilhosa, eu amo aquele lugar, né? Muitas inspirações minhas vieram daquele lugar. E então a gente tem tudo hoje. Do ponto de vista de conteúdo, pessoal, eu volto a trazer a questão dos passos, né, da responsabilidade, dos passos evolutivos que eu não dou, e depois eu vou tentar justificar. Então, mas eu fiz isso, mas tem um laboratório, tem. Então, a gente tem N opções hoje dentro da Conscienciologia, né? E o Pacificário é aberto, né? Mas, assim, a gente já tem. A gente já não pode mais dizer que não tinha, que não pôde experimentar. Tem, é uma questão de organização nossa, aí, financeira, de tempo e tal, para ir praticar e fazer e poder acessar mais essas consciências, né? Que hoje estão lá em torno do Pacificário, né? Consciências extremamente evoluídas, né? Que vão, de fato, entender, né? O que está acontecendo, como a gente pode contribuir. Então, primeiro era esse convite para vocês aí, acho que a Marta depois vou colocar no chat ali a agenda. E o outro, pessoal, assim, agradecer a paciência de vocês aí. Eu fiz o máximo possível, pode ter certeza aqui para trazer o máximo de síntese do que eu estou trabalhando. Não tenho dúvida que em algum outro momento a gente vai se encontrar para falar de outras coisas. 2024 está logo aí, já fui intimado para fazer um outro trabalho. E, assim, é muito importante as experiências que vocês trazem para que a gente vá se construindo, né? Os nossos chavões, ninguém evolui sozinho. A gente precisa uns dos outros, sim. Eu estou fazendo uma força danada, vou dizer para vocês. Assim, né? Tem dias que o negócio é de suar sangue. Mas a sensação, depois de ter feito um trabalho assistencial muito boa, e falar da paz assim, é um desafio. Né? Falar da paz, assumir os processos da paz, de fato assim, não é porque eu pesquiso esse tema, mas ouço de outras pessoas que assim, a gente vai se expor mais. Por quê? Porque o nosso belicismo vai aparecer. E extrafisicamente a gente vai ser cobrado? Vai. Vão aparecer as consequências botando dentro da nossa cara e dizendo, mas quem é você para falar disso agora? Olha o que você fazia. Você está querendo o quê? Dar sermão em alguém? Isso tudo vai aparecer. Mas a gente já vai ter mais sustentação e mais amparo para entender. Eu fiz, Marco. Matei muita gente, fiz tudo isso aí. Mas agora não faço mais, Marco. Então, você não vai me assediar por isso, mas eu estou fazendo isso aqui. Quem sabe vamos fazer junto. Vem experimentar, não vai no meu bico, né? Então, acho que era isso. Agradecer a paciência de vocês, né? E dizer de novo que a paz tem mais chance ainda, porque no início a gente tinha 20, agora nós estamos em 25, então a chance da paz aumentaram durante do início até agora, né? E para lembrar, né? Eu propus para vocês no início, para vocês anotarem aí o nível de pacificação que estavam quando a gente começou e ver agora como é que está o seu nível de pacificação nesse momento, já aproveitar a atividade como autopesquisa. Muito obrigado a todos e todas. Paulo, a gente agradece muito, tá? A tua paciência também, né? De contribuir com as suas respostas. E então nós passamos, Márcia, por favor, por gentileza, pode passar as participações que tivemos durante o debate? Sim, hoje nós tivemos 30 participantes e 18 perguntas. E, Paulo, quando é que sai teu livro?
Ah, a pergunta não fica sem resposta, hein? Ele tá em caminho, ele tá Ai, bem coisa boa. Ah, tá viu? sendo A notícia é equilibrado. boa. Muito bom poder compartilhar aí as tuas experiências conosco. Foi muito bom. Obrigado. Obrigada. Eu gostaria de... Tá. Pronto? Eu gostaria de informar o próximo Debatologia, que será no dia 4 de junho, tá? E teremos o tema Autopesquisa a partir das vivências de luto, que será apresentado pela nossa voluntária e pesquisadora Lia Tebes, tá? Nós reforçamos o convite a todos os voluntários, pesquisadores da Conscienciologia a apresentarem seu tema de debate aqui no Debatologia, tá? É só entrar em contato com a equipe, que já está disponibilizada, tá? Agora, eu acho que nós vamos fazer uma foto virtual, tá? Quem quiser participar, abra a sua câmera, tá? E vamos lá. Você faz aí, Ana? Vocês fazem aí? Quem é que faz? Tá, Ana, faz para nós, então. Pode deixar que eu faça, esperando que alguns abram, né? Mas tudo bem, Pois vamos é. para a primeira foto, então. Todos sorrindo. Segundo o Paulo, o sábio é aquele que sorri. Então, vamos sorrir. Muito bem. Muito bom, muito bom. Gente, a gente agradece Obrigada. a presença de todos, tá? E esperamos contar com vocês no próximo Debatologia, no próximo mês, tá? Muito obrigada. Tchau, Paulo. Obrigado aí. Tchau, meus Tchau, amigos. tchau, gente.